Você já parou para pensar que algo que milhões de cristãos fazem todos os domingos pode estar afastando Deus da igreja? Sim, você ouviu direito. Um costume aparentemente inocente, querido, e aceito em milhares de templos, que na verdade é uma ofensa grave aos olhos do Criador. Não é exagero nem teoria conspiratória. É uma dura realidade espiritual que poucos têm coragem de falar em voz alta. Enquanto as pessoas cantam, oram e se emocionam, Deus está virando o rosto para aquela multidão. Algo está bloqueando a manifestação do Espírito Santo, sufocando a unção, apagando a luz que deveria brilhar tão forte quanto o sol. E o pior, a maioria nem sequer percebe que está cometendo esse erro fatal. Por quê? Porque está tão enraizado na tradição, na rotina, que virou um hábito, uma normalidade que ninguém questiona. Mas será que o que é normal para os homens é aceitável para Deus? A resposta que poucos ousam encarar é não. Existe um limite que, quando ultrapassado, provoca uma ruptura espiritual que pode custar a fé, a transformação e até a salvação de muitos. Não se trata de julgamento superficial, mas de uma consequência real, dolorosa e invisível aos olhos humanos. O que é isso? Por que é tão grave? E como essa prática que está presente em tantas igrejas pode, na verdade, estar afastando a presença divina? Essas perguntas são a chave para abrir uma porta que ninguém quer atravessar, o que está escondido por trás da máscara da religiosidade. Prepare-se, porque o que você vai ouvir a seguir pode chocar sua mente e inquietar sua alma. Se você é daqueles que acha que a igreja está perfeita, ou que Deus sempre está presente e ativo, cuidado. Essa mensagem pode ser um alerta vital para salvar sua caminhada com Cristo. O silêncio sobre esse tema é a maior arma do inimigo para manter a igreja cega e presa num ciclo de morte espiritual. Nos próximos minutos, você vai descobrir a verdade que está soterrada sob discursos bonitos, louvores emocionantes e milhares de mensagens motivacionais. Uma verdade que poucos líderes têm coragem de dizer e que muitos cristãos ignoram por medo ou comodismo. Mas se você realmente busca uma igreja viva, poderosa e cheia do Espírito Santo, vai precisar enfrentar essa realidade com coragem, sem fugir, sem tapar os olhos. Porque só a verdade liberta e pode reacender a chama que anda quase extinta no meio de tanta superficialidade. Agora eu te desafio a continuar comigo nesta jornada, para que você saiba exatamente qual é esse costume, por que ele causa tanto dano e o que você pode fazer para não ser mais cúmplice dessa traição silenciosa à fé que Jesus entregou com tanto sacrifício. Não desvie o olhar. A hora de decidir é agora. O costume que eu estou falando não é um pecado visível, daqueles que explodem em escândalos ou manchetes. Não, ele é silencioso, disfarçado, quase invisível, e é justamente aí que mora seu perigo mortal. Ele está tão entranhado no dia a dia da igreja que poucos percebem a dimensão do estrago que causa. Imagine uma ferida profunda que, por estar coberta e ignorada, vai se alastrando até infectar todo o corpo. É assim que funciona esse hábito dentro do corpo de Cristo. Muitos se orgulham dele, defendem com unhas e dentes e até o confundem com um sinal de devoção. Só que, na verdade, é um veneno que corrói a alma e repele a presença de Deus. Você já ouviu falar de uma palavra muito séria na Bíblia chamada hipocrisia? Pois é exatamente isso que está sendo praticado nesse costume, um teatro espiritual onde o que se apresenta por fora é santidade, mas o que acontece por dentro é vazio, engano e rebeldia. Um cenário onde Deus olha, mas não vê coração, ouve, mas não atende, e se afasta, porque não pode habitar no meio da falsidade. E não pense que isso é exclusividade de um grupo ou denominação específica. Não. Está em todos os lugares, em todas as regiões, em igrejas pequenas e grandes, em celebrações tradicionais e nas mais modernas. É uma praga espiritual que está devorando o que deveria ser sagrado. Mas afinal, qual é esse hábito tão ofensivo que a maioria defende como normal e essencial? É algo que se manifesta no modo como a igreja funciona, na forma como o culto acontece, no comportamento das pessoas que ali estão.
algo tão arraigado que, se fosse extirpado de repente, causaria choque, mas que precisa ser enfrentado urgentemente para que a glória de Deus volte a se manifestar com poder. Eu sei que você quer saber, e logo, mas segure a curiosidade um pouco mais, porque a revelação vem acompanhada de uma responsabilidade que poucos aceitam carregar. É a verdade que confronta, que quebra estruturas, que derruba o orgulho e chama cada um para um exame de consciência brutal. A sua fé, a sua igreja, o seu relacionamento com Deus. Tudo pode ser transformado se você entender o que está por trás desse costume e decidir mudar. Mas se continuar ignorando, fechando os olhos para essa realidade, o preço pode ser a frieza espiritual, a perda da unção e até um caminho de morte sem retorno. Nos próximos momentos, vou abrir essa caixa preta, desmascarar o falso e apontar para o que realmente agrada ao Senhor. Porque a hora é de acordar do sono, tirar a máscara e voltar ao que é genuíno, puro e santo. Está preparado para encarar essa verdade que ninguém quer encarar? Então vamos seguir. O costume que destrói a igreja não é uma doutrina herética ou um pecado escancarado, mas algo muito mais sorrateiro, um ato repetido e aceito que disfarça sua gravidade sob o manto da religiosidade. Ele está presente no silêncio, na omissão, no que não é dito, no que é feito mecanicamente, sem vida nem arrependimento. Você já viu aquela cena em que a igreja se levanta para orar ou cantar, mas no fundo, a mente das pessoas está longe dali? A boca profere palavras, mas o coração está frio, distante, distraído. A verdade é que Deus não aceita a adoração vazia, a religiosidade sem sinceridade. Ele deseja um povo que o busque de verdade, que o tema e o ame com toda a alma. E é exatamente essa superficialidade que esse costume alimenta. Ele cria um ambiente onde tudo parece lindo, mas está morto por dentro. Onde o formalismo substitui o compromisso e a tradição engole o espírito. Onde as pessoas se acomodam, repetem rituais e se orgulham de participar de algo que, na essência, é uma grande ilusão espiritual. Isso explica por que tantas igrejas, apesar de cheias, parecem vazias de poder, de transformação e de sinais do céu. Deus quer avivamento, quer derramar sua glória, mas é impedido por essa barreira invisível que o costume ergue entre ele e o seu povo. E você pode até achar que estou exagerando, que isso é radical demais, mas a Bíblia é clara quando fala sobre a importância do coração na adoração. Jesus mesmo disse que Deus procura adoradores em espírito e em verdade, não em aparência, não em rituais vazios. O pior é que esse costume não só bloqueia a ação de Deus, como alimenta uma geração de cristãos frios, sem fogo, que vivem uma fé morta, presa àquilo que é confortável, ao invés do que é real e transformador. E enquanto isso, muitos ficam presos em um ciclo de frustração, desânimo e dúvida, sem entender por que a igreja não os ajuda a crescer espiritualmente. Mas existe um caminho de saída, uma rota de volta para o encontro genuíno com Deus. Não é fácil, não é rápido, e exige coragem para romper com aquilo que até então era visto como normal e indiscutível. Vou revelar exatamente qual é esse hábito que corrói a igreja, por que ele gera tanto dano e o que você precisa fazer para não ser mais vítima dele. Prepare-se, porque a verdade pode ser dura, mas é libertadora. Chegou a hora da verdade. O costume que muitos defendem, que se tornou parte da rotina da igreja, que passa despercebido e aceito como normal, é nada menos do que a hipocrisia espiritual disfarçada de religiosidade. Sim, pode soar duro, mas é isso que acontece quando a fé é reduzida a um ritual vazio, quando a boca professa, mas o coração está distante, quando a aparência de santidade encobre a insensatez do espírito adormecido. Esse hábito consiste em participar das reuniões, cantar os hinos, levantar as mãos, fazer orações e parecer envolvido, enquanto a alma está completamente desconectada de Deus. Uma prática que enche bancos, mas esvazia corações, que mantém templos lotados, mas deixa a glória de Deus ausente. E o que torna isso ainda pior
é que muitos líderes, preocupados com números e com a aparência de sucesso, alimentam essa falsa segurança, ignorando o alerta das Escrituras e fechando os olhos para a realidade espiritual de seus rebanhos. A consequência? Um povo preso na hipocrisia, na frieza espiritual, na ilusão de uma fé superficial que não transforma, não salva, não liberta. Não é apenas um pecado individual. É uma chaga que corrói a igreja inteira, um câncer que precisa ser diagnosticado e tratado com urgência. E para piorar, a maioria das pessoas que praticam esse costume sequer percebem o dano que causam, porque estão vivendo no piloto automático, engolindo mentiras que a tradição lhes ensinou e que o inimigo usa para mantê-los presos. Mas Deus não aceita mais essa situação. Ele clama por um avivamento, por uma igreja que o busque com sinceridade, com paixão, com entrega total. Agora que você já sabe do que se trata, é hora de fazer um exame sincero. Será que esse costume está ativo dentro da sua vida, da sua igreja, da sua fé? Existem sinais claros, sintomas espirituais, que denunciam essa armadilha silenciosa e que muitos preferem ignorar. Primeiro sinal: a frieza espiritual constante. Você vai à igreja, canta, ora, participa das reuniões, mas sai de lá com o coração pesado, vazio, sem sentir a presença de Deus. Parece que o fogo que deveria queimar em você está morrendo, como uma chama fraca prestes a se apagar. Segundo sinal: a hipocrisia disfarçada de religiosidade. Você fala bonito sobre Deus, compartilha versículos, mas a sua vida, as suas atitudes e escolhas diárias não refletem a santidade que professa. Há um vazio moral e espiritual que não é preenchido, uma desconexão entre o que se diz e o que se vive. Terceiro sinal: a falta de transformação verdadeira. A fé que deveria revolucionar sua mente, seu coração e suas ações parece não surtir efeito. Você continua preso aos mesmos pecados, aos mesmos erros, à mesma rotina sem crescimento. Quarto sinal: o orgulho e a resistência à mudança. Ao invés de buscar a verdade e a cura, você defende esse costume a todo custo, como se fosse uma identidade sagrada, um escudo para justificar a mediocridade espiritual. E quinto sinal, talvez o mais grave: a ausência da manifestação do Espírito Santo. Os sinais, milagres, a comunhão profunda com Deus, o sentir da sua presença de forma real e transformadora estão cada vez mais raros. A igreja parece mais uma reunião social do que um lugar sagrado, cheio da glória divina. Esses sinais não são para te condenar, mas para despertar um alerta vermelho na sua alma. Ignorá-los é aceitar caminhar para a morte espiritual, é entregar-se ao vazio e ao fracasso da fé fingida. Mas existe saída, existe cura, existe um caminho para romper com essa prática e voltar ao verdadeiro propósito de Deus para a igreja e para a sua vida. Chegou o momento da virada. Você já sabe o que destrói a igreja, os sinais que denunciam essa condição e o perigo real de continuar nesse caminho. Agora é hora de agir. E agir com coragem, porque o inimigo vai tentar te fazer recuar, vai te convencer de que é impossível mudar, de que isso sempre foi assim e nunca vai melhorar. Mas eu te digo, não é verdade. Deus está pronto para restaurar, para renovar, para incendiar sua alma novamente. Mas Ele espera um gesto de fé genuína da sua parte, uma decisão de abandonar o falso, o confortável, o superficial. Um grito sincero de arrependimento e desejo por transformação. Primeiro passo: examine seu coração com brutal honestidade. Pergunte a si mesmo: eu participo da igreja de verdade ou apenas cumpro um ritual? Eu busco a Deus com sinceridade ou vivo uma vida dupla? Eu quero a presença dele acima de tudo ou me contento com o que é fácil e confortável? Segundo passo: rompa com o costume da hipocrisia. Pare de fingir, de maquiar sua fé. Seja transparente consigo mesmo e com Deus. Reconheça suas falhas, suas feridas, seus medos e entregue tudo a Ele. Só a verdade traz libertação. Terceiro passo: busque uma comunhão real com o Espírito Santo. Isso exige oração profunda,
leitura da palavra com o coração aberto, jejum e disposição para ouvir e obedecer. Nada de superficialidade. É hora de se lançar num relacionamento autêntico, onde Deus fala, ensina e transforma. Quarto passo: encontre uma comunidade que valorize a sinceridade espiritual. Às vezes, é preciso afastar-se de ambientes que alimentam a religiosidade vazia para entrar em lugares onde o espírito se move livremente, onde há verdade, amor e coragem para enfrentar a realidade. Quinto passo: permaneça firme na decisão, mesmo diante das dificuldades. A mudança sempre encontra resistência, interna e externa, mas quem escolhe esse caminho nunca estará sozinho. Deus caminha lado a lado, fortalecendo, restaurando e libertando. Lembre-se, o avivamento que a igreja tanto precisa começa em cada coração disposto a abandonar a falsa religiosidade e abraçar a fé viva, ardente e verdadeira. Essa é a chave para que Deus volte a virar o rosto para nós, com glória, poder e misericórdia. Você não está sozinho nessa luta. Muitas pessoas e igrejas enfrentaram essa mesma barreira da religiosidade vazia e conseguiram romper o ciclo, alcançando um avivamento verdadeiro que mudou suas vidas para sempre. Por exemplo, conheço o caso de Ana, uma mulher que durante anos frequentou a igreja apenas por obrigação, mantendo a fachada de fé, mas sentindo um vazio enorme dentro do peito. Ela cantava, orava, mas nada acontecia. Até o dia em que decidiu se despir da hipocrisia, confessar sua realidade diante de Deus e buscar uma comunhão sincera com o Espírito Santo. O resultado? Uma transformação radical. Ana começou a experimentar paz, alegria e um fogo espiritual que antes só via nos outros. Sua vida mudou tanto que ela se tornou um canal de bênçãos para sua família, amigos e comunidade. E essa mudança não é privilégio de um ou outro. Igrejas que aceitaram confrontar o problema, mudaram sua postura e valorizaram a autenticidade espiritual, viram seus cultos se tornarem verdadeiros encontros com Deus. Pessoas deixaram de viver uma fé superficial e começaram a caminhar em vitória, prosperidade e amor genuíno. Mas esses renascimentos só foram possíveis porque houve coragem para encarar o problema, para derrubar as máscaras e para buscar a Deus com um coração quebrantado. Se você sente que essa batalha é sua, saiba que o poder de Deus está disponível para você também. Basta querer, decidir e agir. Agora que você já sabe tudo, não há mais espaço para fugir da verdade. Esse costume que parece inofensivo, que muitos defendem como normal, está destruindo a igreja, afastando Deus e condenando vidas à mediocridade espiritual. Mas você tem uma escolha: permanecer na ilusão e continuar afastado da presença de Deus ou romper com a hipocrisia, abandonar o ritual vazio e buscar uma fé verdadeira, viva e transformadora. Não espere que alguém faça isso por você. Não confunda tradição com santidade, nem aparência com poder. Deus quer um povo autêntico, disposto a se despir das máscaras e a se entregar totalmente. A decisão está em suas mãos. Você vai continuar sendo parte da multidão que apenas se apresenta, ou vai ser aquele que muda a história da igreja e da sua vida? Esse é o momento de fazer a diferença, de se levantar, de buscar com sinceridade e de experimentar o fogo que só o Espírito Santo pode acender em seu coração. Não deixe para amanhã. A hora é agora. Deus está pronto para virar o rosto para você, não com reprovação, mas com amor, graça e poder. Que essa mensagem seja o despertar que você precisava para iniciar um novo capítulo na sua fé. Um capítulo onde Deus seja o centro, a prioridade e a fonte de toda a sua vida. Se você sente o chamado, não feche os olhos. Permita que essa verdade penetre fundo em sua alma e comece hoje mesmo essa transformação. Porque igreja verdadeira não é lugar de aparência. É lar de um povo vivo, cheio da presença de Deus e movido pelo Espírito.